tem feito. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar pelas crianças também? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por cada criança aqui presente nesse momento, que está descendo ali para receber uma ministração. Nós pedimos, Deus, para que Tu trate com os corações delas, que elas até que ainda talvez não tenham entendimento suficiente, Senhor, mas que Tu esteja ministrando, que Tu esteja cuidando, e que Tu também esteja cuidando e tratando, Deus, com os corações dos pais. É a partir, Deus, do coração dos pais, Deus, que podemos ter realmente crianças também que Te louvem, que Te amem e que Te adorem. Abençoa cada professor hoje ali embaixo, cada ministração, cada momento, e que nós tenhamos uma manhã abençoada. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém? Estamos nós cá aqui mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não sei se os irmãos gostam muito de futebol, eu sei que tem uns que gostam, muitos não acompanham, mas o que eu vou tentar trazer aqui é só uma ilustração. O que mais importa aqui é exatamente o que está acontecendo. Para quem acompanha, tem acompanhado alguns jogos de futebol, a gente tem presenciado, testemunhado situações um pouco assim, não sei se inusitadas, mas são coisas que já aconteciam, mas parece que algo está mais intenso nesses momentos. O jogador que ele se acha muito bom, muito estrela, quando ele é substituído, ele sai zangado, sai chateado, sai resmungando, sai chutando garrafa de água, sai reclamando, brigando com o seu coach, ali, com o seu treinador. E em meio a essa situação todinha, ontem, eu não sei se isso aconteceu, se essa declaração não foi dada ontem, mas ontem eu estava lendo uma entrevista que o Pep Guardiola deu, e ele estava falando sobre um jogador brasileiro que joga lá na Inglaterra, que é o Gabriel Jesus, inclusive é da seleção brasileira também. E ele deu a seguinte declaração sobre o Gabriel. Ele disse o seguinte: Gabriel Jesus, ele não reclama. Se ele joga 5 minutos, ele joga os melhores 5 minutos da vida dele. Ele é um jogador importante para nós e merece o melhor da vida porque ele é muito generoso. Uma das razões pelo qual eu sou treinador é quando se pode trabalhar, porque eu gosto de ser treinador, porque é quando a gente pode trabalhar com uma pessoa como ele. Nós estamos falando aqui de um dos melhores, se não o melhor treinador atual de futebol, e dando declaração sobre um jogador que é jogador de seleção brasileira. E a gente percebe que esse jogador, pelas próprias declarações, ele nem é alguém que está se queixando, Nossa, mas eu estou aqui no banco, eu sou o Gabriel de Jesus, jogador da seleção brasileira, por que eu estou pegando o banco aqui no Manchester City? Esse técnico está de marcação comigo, ele está me boicotando. A gente não percebe as declarações do Gabriel dessa forma. Então, como eu falei, era para nós contextualizarmos, porque o que nós vamos tratar hoje tem muito a ver com isso que eu acabei de conversar com a igreja. Então, a gente tem trabalhado aqueles 25 segredos do livro que foi traduzido e editado pelo pastor Alexandre, que trata sobre a questão da comunhão da igreja. E esse segredo que nós vamos tratar hoje, que é o 9º segredo, trata exatamente sobre não se queixar uns dos outros. Eu me chamo Rialbert, sou líder de célula dessa igreja. Para quem está em casa e não me conhece, para os nossos convidados aqui que estão na igreja também. E eu louvo a Deus por Deus estar me oportunizando no sentido de me preparando para coisas que eu sei que Ele tem me conduzido. Estava até conversando com um pastor através de direct no Instagram essa semana, do quão difícil tem sido, você subir em um púlpito hoje para você pregar. Porque Paulo, ele escrevia as cartas das queixas que ele recebia, das pessoas daquelas igrejas, e ele não tinha pena, ele detonava, ele destruía mesmo. E hoje você não pode subir ao púlpito e contextualizar pelas situações contemporâneas, porque você pode ser taxado de várias coisas. E que nós temos de pastores hoje sendo indiciados por processos criminais, porque tem falado de coisas que têm a ver com o nosso contexto atual.
Ou seja, tem se colocado determinadas situações como queixas que na verdade não são. Então, por isso nós temos trabalhado determinados assuntos dentro da nossa igreja, né? Principalmente para nós, tudo aquilo que vem sido falado aqui, é para que nós realmente venhamos a manter essa comunhão entre nós, mas para que ela não fique somente conosco. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus tem nos falado, é para que realmente a gente expanda o reino aí para fora. Tá? E a gente vem trabalhando nas últimas semanas, né, ministrando sobre esses segredos. Então nós já ouvimos falar sobre vários deles. Nós devemos amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros. Certo? Nessa primeira bloco de ministrações, nós vimos algumas ministrações desse tipo. Há 2 semanas o pastor iniciou um novo bloco, uma sequência dessas ministrações, mas que vão tratar agora sobre a proteção do corpo contra a poluição e a infecção pelos discípulos. Ou seja, o que é que nós, quanto cristãos, precisamos fazer para que determinados pecados que existem dentro da igreja, porque existem homens e mulheres pecadoras dentro da igreja, mas o que é que nós precisamos fazer para que isso não se dissemine, não viralize de uma forma que venha nos paralisar e paralisar o crescimento da igreja e do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Certo? Então, o pastor iniciou falando sobre que nós não devemos ter inveja uns contra os outros. Semana passada, nós estudamos sobre que nós não devemos julgar um contra os outros, né, uns aos outros. Eu trouxe os 2 versículos que estão nos estudos, que é o que está lá em Romanos 14, que Paulo fala sobre julgamento entre irmãos dentro de um contexto. Essa mesma palavra é utilizada por Jesus lá em João 7, onde Jesus ele não está condenando necessariamente o julgamento, mas o julgamento hipócrita. Tá? Então, quando diz não julgueis uns aos outros, não está dizendo necessariamente que você não deva julgar, mas existe a forma que você pode julgar, como você deve julgar, em que situações você deva julgar. Né? E desde que também seja segundo a reta justiça, que é como o próprio Jesus nos ensina também nos evangelhos. E hoje, o texto que nós vamos ler está em Tiago 5, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, na carta de Tiago, capítulo 5. Versículo-chave, nós vamos estudar o versículo 9, mas eu queria que nós lêssemos o 7, o 8 e o 9. Amém? Todo mundo já com suas Bíblias abertas, vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. Tiago capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Está falando de paciência, né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, mais uma vez falando de paciência. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E aí o versículo 9, ele vai falar da seguinte forma: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, né, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Aqui ele já vai falar sobre queixas. Ele sai do contexto de paciência e entra para falar sobre queixas. Eu queria que nós orássemos novamente, pedindo a Deus para Ele abençoar essa palavra, a palavra que já é abençoada, mas que ela venha realmente a trazer o entendimento correto aos nossos corações, para que nossas vidas sejam transformadas a partir daquilo que a gente vai escutar hoje. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra maravilhosa. Nós te louvamos e te agradecemos, Deus, porque Tu não tem nos deixado, Deus, de ouvir a Tua palavra, de ouvir, Deus, o que Tu espera de nós. Mas nós também sabemos, Deus, que sem Ti, Senhor, nós não conseguimos alcançar nada. Então, eu te peço nesse momento, Deus, que Tu esteja tratando com os nossos corações, nos ajudando, Deus, a caminhar, Deus, segundo a Tua palavra, segundo aquilo que Tu tem nos instruído. E é o que eu te peço nessa manhã. Nós saímos daqui abençoados, em nome de Jesus. Quem aqui passa por situações difíceis durante o dia? Uma irritação, uma situação ali que te tirou do sério, que não aconteceu da forma como você queria. Quem aqui passa por situações como essa? Acho que todo mundo, né? Quem não levantou a mão aí, porque deve estar, talvez,
com alguma tendinite ou alguma vergonha, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo passa por situações como essa, né? E essas circunstâncias difíceis e irritantes, elas podem trazer à tona aquilo que tem de melhor ou de pior dentro de nós. Aquilo que é de melhor ou de pior pode vir à tona quando a gente passa por situações difíceis, por circunstâncias em que vão nos tirar ali do sério. Pode ser que a gente suporte com paciência essas situações, né? Confiante que Deus irá cooperar ali, né? De uma forma em que realmente nós vamos ser tratados. Aquela situação, a gente vai entender que aquela situação é uma situação que precisa, Deus está colocando ali para tratar em nós algo. Ou, por outro lado, a gente pode também ficar ali gemendo, resmungando com essa situação e até culpando, transferindo a responsabilidade das coisas que acontecem em nós para outros. E se um certo irmão ali está contribuindo para o seu desconforto, ele pode ali se queixar desse irmão nos seus círculos de amizade. Nossa, mas isso aconteceu porque fulano é desse jeito, foi ele que fez isso comigo. Eu não prosperei nessa área porque tinha alguém ali que estava empatando, que não estava deixando as coisas acontecerem. Então, circunstâncias, elas podem revelar exatamente aquilo que está em nosso coração. Na verdade, elas vão revelar, elas podem não, elas vão revelar. E nós temos a tendência, sim, de transferir para cima dos outros o nosso estado emocional, aquilo que pode nos conduzir, inclusive, até situações mais graves, como depressão, impaciência, irritação. Tudo isso aí a gente tem, né? A nossa natureza, o ser humano ele é autodefensivo, ele não quer assumir, a carne ela grita para não assumir as suas responsabilidades. É muito mais fácil a gente transferir as situações da nossa vida para os outros do que a gente dizer, não, foi eu que errei, a culpa é minha, me perdoe. Então a gente tem essa tendência de transferir para os outros tudo aquilo que é de ruim que acontece nas nossas vidas. E a gente culpa os outros pelas nossas dificuldades. Nos queixamos, murmuramos e gememos aos nossos amigos do desgosto que eles nos causam. E Tiago, vendo que isso estava acontecendo dentro da igreja, que essa poluição estava ameaçando a comunhão da igreja, ele chega para aquela igreja e escreve uma carta. Olha só, imagina só, né? Como eu estava falando ainda há pouco, tem situações que a gente não pode hoje falar, porque vai magoar, porque vai entristecer, porque isso, porque aquilo. E Tiago, com certeza, recebeu uma queixa ou percebeu aquilo e falou, meu irmão, vocês têm que parar de se queixar. Irmãos, não pode ser assim, ele está falando aqui para a igreja, não pode ser assim. Queixar-se de um irmão é o mesmo que expressar descontentamento, impaciência ou desagrado para com esse irmão. E geralmente isso acontece em conversas às vezes escondidas, de preferência quando aquele irmão não está presente. De preferência quando ele não está presente, é ou não é? E Tiago diz aqui no versículo 9 que nós lemos, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. E à primeira vista, esse versículo ele não tem muita coisa em comum com o seu contexto, como eu estava falando, eu dei ênfase, né? Primeiro ele fala de paciência, versículo 8, paciência, versículo 9 ele fala sobre se queixar. Parece que assim, ele usou esse termo assim, de uma forma totalmente descontextualizada, né? Então, à primeira vista, ele dá essa ideia de que está fora de contexto, além de participar ali numa ênfase que está na iminência ali de um julgamento. Então, mas esse termo queixar-se não tem uma relação direta com julgamento. Essa palavra não tem significado, o mesmo significado de julgamento. Tá? Então, queixar contra os outros é claramente uma tentação que acompanha a pressão das circunstâncias que nos envolvem, das circunstâncias difíceis. E frequentemente nós podemos nos pegar atirando sim as nossas frustrações de um dia difícil em cima daquelas pessoas que muitas das vezes, por mais que tenha alguma relação, né? Mas a gente joga nossas frustrações para cima dos nossos familiares, a gente chega em casa chateado com o que aconteceu, desconta na nossa família, as coisas não tão difíceis, a gente desconta nos nossos filhos, os nossos filhos descontam em quem quer que seja, certo? E isso, se nós analisarmos bem nas nossas vidas, nos nossos corações, a gente vai ver que isso acontece. Sim. Mas o que significa se queixar, então? Qual é o significado dessa palavra?
A gente precisa ir buscar o significado para que a gente realmente entenda o que Tiago quis dizer ali com esse queixar-se. O dicionário léxico Lounida, que é do grego, né, ele traduz essa palavra queixar-se como, aliás, é estanazon, né, que traduzido para o português é queixar-se. E significa suspirar, gemer, queixar-se de forma intensa e até excessiva. Se a gente fosse pegar esse trecho, essa palavra aí dentro desse contexto e fosse reescrevê-lo, significava o seguinte: não vos queixeis com gemidos. Sabe aquela coisa que você se queixa mesmo assim, de forma tão intensa? Ou não fiqueis lamentando ou vos queixando. Essa palavra estenazon, ela é geralmente empregada, né, do grego, ela é geralmente empregada de um modo absoluto. Mas aqui na Bíblia, Tiago usa ela de uma forma específica. Ele diz o seguinte: não se queixem uns dos outros. Ele não usou dentro de um termo absoluto, ele especificou exatamente o que ele estava querendo falar quando ele utilizou esse termo, essa palavra. E aqui o significado ele pode ser... Nós podemos extrair dois significados desse termo que Tiago usou aí. Primeiro, que os crentes eles não devem se queixar das dificuldades dos outros. Ou que eles não devem acusar os outros por causa das suas dificuldades. É possível que esse termo ele esteja utilizado nesses dois contextos? Sim, mas vamos ser sinceros. A gente costuma se queixar das dificuldades que os outros estão passando? A gente costuma fazer o quê? Hein? Se queixar do quê? Das nossas. É das nossas que a gente costuma se queixar. São dos meus problemas que eu costumo, sabe, se queixar e dizer por que eu estou passando por aquilo. Eu gosto de explicar, né, nós gostamos de explicar o porquê que nós estamos passando por determinadas situações. Por que eu sou hoje o que eu sou? Eu tenho explicações para tudo, principalmente do passado, das coisas que me aconteceram, das pessoas que passaram pela minha vida. Para tudo eu tenho uma explicação daquilo que eu sou hoje. Tá? Então, eu queria conversar com a igreja hoje exatamente dentro desse contexto. Se alguém aqui gosta de se queixar das dificuldades dos outros, me avisa aí. Tá? Nós gostamos de se queixar das nossas dificuldades. Das coisas que aconteceram, que transformaram a nossa vida, a nossa personalidade, nosso caráter. São dessas que a gente gosta de se queixar. É ou não é? Se eu estiver mentindo. E Tiago, ele já tinha falado algo parecido a um capítulo anterior, se vocês forem ler o capítulo 4, versículos 11 e 12. Né? Tiago, ele associa o falar com os outros com o julgamento. Tá? Só que aqui ele adverte de que as críticas de uns contra os outros põem a pessoa em perigo de julgamento. Agora a gente vai começar a analisar um pouco aquilo que ele escreveu. Né? Porque eu falei primeiro que essa palavra, ele usou esse termo queixar-se de uma forma assim que parece que ele descontextualizou aquela situação. Parece que ele tirou do contexto porque ele estava falando de uma coisa e depois ele usou aquele termo. Tá? Existe, antes da gente entrar aqui nessa análise, tem algo interessante aqui nessa passagem. O versículo 9, né, que nós lemos, que é o que fala sobre se queixar-se, ele é o único que nós lemos desses três, em que se fala em juízo para quem não obedece. Ele fala sobre juízo para aquelas pessoas que se queixam uns dos outros. E apesar de estar no mesmo contexto, esse queixar-se, como eu falei ainda há pouco, ele não é sinônimo de julgar. Esse queixar aqui não é você estar julgando o outro, né? Nem falar mal do outro. E tanto o queixar-se quanto o julgar são expressões de fala que afetam diretamente aquilo que que eu comentei na semana passada, que Paulo fala sobre amor fraternal, e Tiago também ele utiliza esse termo aqui. Então, quando eu falo de amor fraternal, eu falo que nós, quanto irmãos da igreja, nós precisamos nos tratar como irmãos. Como irmãos mesmo. Então, são expressões do quanto não amamos nossos irmãos, o quanto dizemos, mesmo que a gente diga ali que a gente ama, quando a gente se queixa, nós estamos expressando ali que realmente nós não amamos aquele irmão.
É isso. Por mais que você diga, não, eu amo, eu já até o perdoei, mas essas queixas, elas são indícios muito fortes de que nós não perdoamos. E é interessante como Tiago ele se refere à igreja que ele está escrevendo aquela carta. Tiago ele usa o termo irmãos. Ele os trata como irmãos exatamente para lembrar eles ali que aquela exortação que ele estava dando para aquela igreja, ela tinha um amor fraternal. Ele fala, vocês são meus irmãos, não se queixam uns dos outros. Ele usa esse termo, ele trata a igreja como irmãos. Se nós formos ler, ele fala várias vezes isso. Ele inicia a carta dele usando esses termos. Por quê? Porque ele estava querendo que aquela igreja, de fato, entendesse que aquilo ali ele estava falando com amor, porque ele amava aquela igreja, aquelas pessoas. E a gente precisa entender que a Bíblia ela condena a reclamação, a queixa e a murmuração entre os irmãos. Nós temos diversos textos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Levítico 19 a Gálatas 5, 1 Pedro 4, 9, são textos em que nos remete exatamente a essa situação. E a forma como Tiago deu essa ordem no grego, de não nos queixar uns dos outros, indica que ele deseja ali que os seus leitores eles cessem de forma imediata com essas queixas. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, parem de se queixar uns dos outros, acabou, não dá mais, acabou, parem. E o Augusto de Nicodemos, ele cita em um dos seus livros duas razões para que Tiago determinasse, chegasse para aquela igreja e falasse de forma assim, como se fosse imperativa mesmo, parou, acabou, não dá mais, parem de se queixar. Vocês estão se queixando demais, vocês estão estagnando porque vocês estão somente se queixando. Vocês não conseguem mais andar, porque todo mundo é culpado das suas mazelas, menos você. E a primeira razão para essa determinação é para nós não sermos condenados. Se nós formos ler o versículo 9. Ou seja, após o quê? Julgamento. Então aqui ele segue literalmente aquele princípio de que nós seremos tratados por Deus da mesma forma com que nós tratamos os outros. Mateus 6, 14 e 15 diz o seguinte, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando o Tiago usa esse termo, queixar-se, ele diz o seguinte, olha, vocês precisam parar de se queixar. Ele tem duas razões pelas quais ele joga esse imperativo para a igreja. A primeira é para nós não sermos condenados, por estarmos e sermos julgados pelos outros por aquilo que nós estamos fazendo. E tem muitas pessoas que elas se queixam de outras porque ainda não conseguiram perdoar essas pessoas e aquilo que elas fizeram para essas pessoas no passado. Muitas queixas ainda existem porque você ainda não perdoou o seu passado. Você continua se queixando daquilo que você é hoje, por aquilo que fizeram a você, porque você ainda não perdoou o seu passado. Ainda que você diga que sim, a queixa ela é um grande indício de que não houve perdão. Isso ainda está no seu coração e você precisa se livrar e se libertar disso. A gente precisa parar de reclamar, de dizer que nós somos isso porque nós somos feridos, que nós estamos nessa situação porque aconteceu algo desastroso comigo no passado. Porque se a gente continuar fazendo isso, a gente está cancelando aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Eu não estou dizendo que aquilo que você tem sentido, você tem passado, o seu sofrimento, não estou relativizando o seu sofrimento. Eu estou dizendo que já deu, basta. Dá para a gente parar, olhar para a cruz e dizer, meu Deus, aquilo que você fez por mim é muito melhor do que aquilo que fizeram contra mim. A segunda razão que o Augustus usa para explicar o motivo pelo qual Tiago falou para a igreja desse jeito, é que
ele diz o seguinte, lá no final do versículo 9, o juiz está às portas. Olha, você acha que Tiago ia usar esse termo, o juiz está às portas, logo depois de ele dizer, olha, igreja, pare de se queixar, à toa. Será se não existe juízo e condenação para aquelas pessoas que vivem se queixando? Juiz está às portas, é mais uma expressão que Tiago ele tira das palavras de Jesus. Lá em Marcos 13, 29, Jesus diz o seguinte, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. E a única coisa que o Novo Testamento diz a respeito da segunda vinda é que ela vai ser de forma totalmente repentina, como, sabe, um relâmpago, onde a gente não vai ter tempo de se ajeitar, de ficar bonitinho, não, para esperar Jesus. Não, vai ser assim quando a gente menos espera. Vai ser de uma forma totalmente inesperada. O próprio Evangelho fala, né, que ele vem como um ladrão noturno, ou seja, quando a gente não espera. A gente está dormindo, ele vem. Então, não é algo para o qual alguém possa se preparar. Nós não vamos ter tempo de nos preparar para essa segunda vinda de Cristo. Portanto, em vista essa possibilidade certa, essa certeza de que Cristo vai voltar, o Novo Testamento ele insiste com os cristãos que nós devemos cumprir, que nós devemos ter certos deveres. Primeiro é que nós devemos sempre estar vigiando, estarmos vigilantes. E depois nós devemos ser como servos cujo Senhor se ausentou e que não sabem quando Ele vai retornar. E por isso devem ter todo o preparo, todo o cuidado com as coisas que esse Senhor deixou aos cuidados nossos, ao seu cuidado. É como se você fosse ali o guardião daquela casa, a pessoa em que você ficou responsável por cuidar daquela casa. Ontem a gente estava numa pescaria aí, embarcada, e a gente parou numa ilha, numa certa casa que tem nessa ilha, e a gente parou lá para pedir um gelo, porque a gente não conseguiu comprar o gelo, e aí o peixe que a gente tinha pescado ia estragar com camarão e tudo, e a gente parou. E aí o senhor conseguiu um gelo para a gente. Eu estava olhando ali, né, porque eu sabia que ele era o caseiro daquela casa. O cuidado que ele tinha exatamente ali com tudo que estava ali naquela casa. Né? E o desleixo dele significa que ele não está cuidando muito bem daquilo que o seu Senhor colocou para que ele cuidasse. E o bom cuidado também significa o quê? Que ele tem cuidado muito bem daquilo que o Senhor colocou para que ele cuidasse. E Deus ele nos colocou numa situação onde, em coisas que nós devemos e precisamos cuidar. E a segunda vinda dele vai ser para olhar para nós e dizer o seguinte: você foi um bom servo, você cuidou muito bem daquilo que eu deixei para você cuidar. E será se ele pode falar isso de nós, de mim, de você? Uma reflexão para a igreja. E aqui, queridos, nós já estamos chegando ao final da reflexão. Eu queria colocar 4 pontos, que é inclusive os pontos que estão no próprio estudo, ao qual esse mandamento de não se queixar uns contra os outros, ele está nos dizendo. O primeiro deles é: Deus usa situações difíceis e penosas para desenvolver no cristão uma fé, uma paciência e uma esperança mais firmes e cheias de frutos. Como eu estava falando anteriormente, nós nos queixamos das coisas, das pessoas, daquilo que elas nos fazem, como elas nos tratam. Mas por que a gente não está parando e pensando: meu Deus, me diz aí, o que eu estou precisando tratar em mim para essa situação estar acontecendo comigo? Será se é paciência? Será se é amor mesmo? Longanimidade? Será se o senhor está querendo me dizer que eu preciso amar mais essa pessoa ou as outras pessoas? Por isso que tem me colocado nesse contexto. Vamos parar para analisar assim. Mas é muito mais fácil nós nos queixarmos das pessoas do que simplesmente a gente tentar olhar para o que Deus quer tratar na nossa vida quando nós passamos por situações complicadas.
Não, mas nossa, aquele meu chefe é demais. Insuportável, não respeita as pessoas, e por isso eu vou o tratar mal. Por isso eu vou passar todo canto que eu tiver, mas aquele cara não sabe ser chefe, aquele ali não é um líder, aquele ali é isso aqui, fulano é isso aqui. É isso, sério, é isso que Cristo quer que a gente faça? Nossa, meu pastor, estou aqui na igreja, pastor passa, não me deu um abraço, não me deu um bom dia, não perguntou como é que eu estava, por isso eu vou sair da igreja. Aí começa. Eu chego na minha célula, para aquele que tem mais afinidade comigo, e falo, rapaz, olha, não estou gostando daqui mais. Não estou gostando não. A pastora passa, não fala, não pergunta como é que eu estou, não me faz uma visita, visita um, visita outro, e nunca vem na minha casa. Convida um, convida outro lá para a casa dela, nunca me falou assim, o querido, vamos aqui, vamos tomar um cafezinho. Eita Jesus. E Deus tem colocado em nós, cada um de nós aqui, situações como essas, para revelar exatamente o que tem aqui, ó. Para revelar exatamente aquilo que está aqui no nosso coração. E aí vem à tona tudo aquilo que aconteceu no passado. Né? Nossa, mas eu estou com esse sentimento aqui porque, eu sou assim, as coisas aconteceram comigo, meu caráter foi forjado dessa forma, minha personalidade é essa, então eu vou reagir desse jeito. Aquela síndrome de Gabriela, né? O que Cristo fez não vale de nada. O que vale é aquilo que fizeram com você. O sacrifício de Cristo ali na cruz não valeu de nada. A Bíblia diz que Ele levou com Ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores, não vale de nada. O que vale são as dores que as pessoas causaram nas nossas vidas. E a gente continua o tempo todo se queixando daquilo que fizeram com a gente, e a gente esquece aquilo que Cristo fez por nós. O segundo ponto é que o cristão, na conversa com terceiros, não deve acusar os irmãos de ter-lhes feito mal. Não deve julgar as motivações ou ações dessas pessoas. Ele deve enfrentar dificuldades de modo que glorifique a Deus. Se alguém for culpado, ele deverá deixar isso àquele juiz que é perfeitamente capaz de lidar com esse assunto de culpa. E a gente sabe quem é esse juiz. Outro dia eu estava conversando com um colega, mandei uma mensagem para ele, falei, cara, eu estou querendo conversar contigo. Ele, o que é? Eu falei, não, eu só estou com saudade de ti, vamos bater um papo. Aí a gente marcou para comer um cachorro quente lá no Filipinho. Aí eu estava conversando com ele, né? E aí, como é que está a família e tal, como é que está o casamento? Aí ele começou, se queixando. Aí eu falei, agora me diz assim, quais são as queixas que ela tem contra ti? Aí ele, sabe, como a gente costuma se queixar de tudo, e às vezes a gente não percebe que nós às vezes nós estamos trazendo muito mais consequências para o outro do que aquilo que o outro trazendo para nós. Estava conversando ontem na célula, né? Fazendo nossa edificação, e a gente estava falando ontem sobre aquelas pessoas que eu vou sair da igreja, como eu estava falando ainda há pouco, né? Eu vou sair, sabe, não está legal, o meu líder não é muito atencioso, e isso e aquilo, que meu pastor, que minha pastora, que não sei o que e tal, não gosto da visão, não gosto da liturgia da igreja e tal, eu vou sair, vou para outra, né? E às vezes isso acontece dentro da própria liderança, né? Aí eu estava falando, mas é exatamente por isso que hoje está cheio de igreja aqui no mundo afora. Não é porque o reino está expandindo, muito pelo contrário, porque existem muitas pessoas orgulhosas dentro da igreja, que não se contenta com aquela visão, e ela fala, agora eu vou criar o meu mundo, eu vou criar a minha igreja, eu vou sair daqui e vou fundar a minha igreja. Aí vai bem ali, aluga um ponto, reúne um monte de pessoas, depois a igreja cresce. Não, é porque o reino está expandindo, muito pelo contrário, você precisa tratar o seu coração. E aí o que é interessante é que eu saio de um contexto que eu acho que não é perfeito, eu crio o meu na minha perfeição, e vai chegar um monte de pessoa que depois vai falar que aquela igreja que eu sei, que eu acho que é perfeita por minha causa, não é perfeita. E aí? Oh, Jesus. Queridos, eu acho que
Se você está dentro de um contexto de uma igreja que é bíblica, uma igreja onde as pessoas elas te amam, onde elas têm preocupação com você, né, onde você é cuidado, por mais que não seja da forma como você acha que deva ser cuidado, porque muitas das vezes nós somos mimados demais, nós queremos que as coisas sejam da nossa forma, você não tem motivo para estar se queixando. Pelo contrário, se você acha que na sua igreja, na igreja que você está, se você acha que aqui tem algo que você não concorda, que acha que deveria melhorar, seja o agente transformador dessa mudança. Seja a pessoa que vai fazer aquilo que você percebe que não tem. Seja aquela pessoa que, mas não me dá um abraço, vai lá e abrace. Aquela pessoa não me dá bom dia, vai lá e dê bom dia. Seja o agente transformador do meio em que você está. Pare de se queixar. Pare de meninice. Pare com isso. Terceiro ponto, quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que o irmão tenha sido o causador, ele não deve queixar-se, mas orar e confiar no Senhor. Tem um cara que, há um tempo atrás, ele usou uma frase, eu não gosto assim, muito dele, daquilo que ele pregava, daquilo que ele vivia, das ideologias que ele eu não sei nem em que contexto ele escreveu essa frase, né, mas eu estou trazendo para esse nosso contexto aqui. E ele disse que o que você tem feito com aquilo que te fizeram? O que você tem feito com aquilo que te fizeram? Eu acho que essa é a pergunta que você deve levar para a célula, para a edificação. Mas você vai dizer o seguinte, o que eu tenho feito, você vai falar para você, a sua edificação, o que eu tenho feito com aquilo que me fizeram? Pare de se queixar da vida e das coisas que te aconteceram. Pare, acabou, não se queixe mais uns dos outros. Pare de potencializar aquilo que fizeram com você. O que você tem feito com as coisas que te fizeram? Essa é a pergunta que você deve sair daqui hoje pensando. Em tudo aquilo que te fizeram, o que você tem feito? Mas também não para aí, não. Porque tem um cara que fez algo maravilhoso por nós. Pare também para pensar naquilo que Cristo fez por você. As coisas que te aconteceram não podem ditar a sua vida. Não podem. A partir de agora, acabou. Vamos usar o termo que Tiago. Parem, acabou, cessou. Não se queixem mais das coisas que te aconteceram. Se tiver que lembrar de algo para transformar a sua vida, lembre exatamente do sacrifício de Cristo naquela cruz. Se tiver algo que você deva lembrar, passar o dia todo pensando e lembrando, lembre daquilo que Cristo fez por você naquela cruz. Essa semana a gente estava com um casal, e aí a pessoa me fez uma pergunta, mas irmão, qual é a passagem da Bíblia que tu mais te identifica? Faz aquela eu falei para ele, olha, aquela que toda vez que eu lembro, me dá vontade de chorar, e muitas das vezes eu choro, é a morte de Cristo. Porque toda vez que eu lembro do que Cristo fez por mim, eu lembro que eu sou miserável. Eu lembro que eu não merecia uma gota de sangue que Ele derramou aqui naquela cruz. Eu lembro que eu não... Cara, quantas vezes eu já chorei até ministrando. Toda vez que eu vou ministrar sobre isso, eu acabo... Porque não faz sentido eu ver ali para o sacrifício que Cristo fez ali naquela cruz por mim. E eu continuar me lamentando. Eu saber que Cristo levou tudo ali com Ele naquela cruz. E eu continuar botando culpa no meu pai. Porque meu pai não me deu atenção. Porque meu pai me abandonou. Porque meu pai era agressivo. Porque meu pai era isso. Porque minha mãe não cuidou de mim. Porque minha mãe não me dizia que me amava. Porque meu professor é isso. Porque meu chefe é aquilo. Para. Você vai acabar com sua vida. Porque as pessoas fizeram algo contra você, não só acabar sua, você acaba destruindo outras também, porque você mata às vezes as pessoas, porque elas te fizeram algo. As pessoas às vezes vivem com você e você está matando ela aos poucos, simplesmente porque ela fez algo por você em algum momento da vida. Você joga para trás tudo aquilo que Cristo fez por você. Você não ama, você não perdoa. E aquilo que te fizeram continua dominando a sua vida e sendo o curso da sua vida. E eu falei para esse irmão,
o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Para mim, é a passagem mais marcante da Bíblia. Porque ali eu vejo alguém inocente morrendo por um miserável. Alguém que não merecia, que sou eu. E não tem por que eu não perdoar alguém, sabendo que aquele cara morreu ali sem motivos nenhum para me perdoar. Porque eu sou mau, eu sou pecador. E eu me acho no direito de julgar, de se queixar, de não perdoar, de maltratar as pessoas porque elas fizeram algo conosco. Quarto ponto, o cristão ele não deve gemer suas mágoas aos outros. Ele tem duas opções: suportar e perdoar o irmão, ou advertir e aconselhar. Nós não temos saída. Você percebe que a Bíblia não nos dá saída? Essa saída que a gente costuma utilizar, ela é pecaminosa. E ela vai ser motivo para Jesus, na sua vinda, nos julgar. Como Tiago usa aqui no versículo, a vinda está próxima. Vai ter condenação. Vai ter juízo sobre as nossas atitudes. A gente tem escolhas a fazer. E, queridos, as críticas proferidas às escondidas, elas semeiam ressentimentos e brigas. Queixar-se é um pecado grave, pois gera discórdia e leva a confrontações pouco amistosas. Os cristãos, eles devem manifestar em alto grau, o mútuo amor à unidade, amor fraternal. O corpo de Cristo, ele não funciona bem quando membros trabalham uns contra os outros. Corpo. Essa mão, ela é fundamental para o meu corpo. Eu estou aqui agora pegando o microfone. Se eu não tivesse essa mão e eu conseguir pegar aqui, jamais. Então, se eu precisar usar as duas mãos, eu preciso das duas muito bem ajustadas, alinhadas com a minha mente. Se a minha perna falta, eu não consigo correr. Se o meu braço falta, eu vou ter dificuldade para correr. É por isso que é corpo. Cada membro, você não é a igreja, você é membro dessa igreja, você é parte desse corpo. Você não é a igreja na totalidade, você é fundamental porque você é parte desse corpo. A sua falta vai trazer problemas para o corpo. Você se queixar, você julgar, isso vai trazer problema para o corpo. E, queridos, Jesus está às portas. É o que o Tiago usou aqui para a igreja. E para reforçar o conselho de Tiago, novamente ele lembra aos seus leitores de que esse julgamento ele é iminente. Jesus está às portas. E a proximidade desse dia do julgamento, desse dia escatológico, ele não é apenas um ímpeto para se olhar para o julgamento dos pecadores, mas também é uma advertência a que a pessoa examine seu comportamento, de modo que quando aquele cujos passos se aproximarem, finalmente bater a porta, ela possa estar preparada para abri-la, sem medo, sem medo, sem medo. Senhor, a casa é nossa. Seja bem-vindo. Eu quero ir morar contigo também. E você não vai correr o risco de ouvir de Deus assim: eu nem te conheço. Porque Ele sabe que você é um servo fiel. E os servos fiéis irão morar com Ele. Amém? Você compreendeu essa mensagem? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos sustente, nos dê forças para que a gente possa olhar mais para Ele do que para aquilo que fizeram conosco. Nós estagnamos quando nós simplesmente nos queixamos. Nós não conseguimos avançar, porque sempre vai ter algo que vão fazer contra nós ou que fizeram no passado. Nós só vamos conseguir avançar de fato, sair do lugar onde nós estamos, dessa
desse chororô, dessa coisa, muitas das vezes, sabe, reclamando o tempo todo. Quando nós olharmos para Cristo e para o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Levou sobre Ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas feridas. Ele levou com Ele tudo. Mas nós queremos ainda continuar com aquilo que é nosso, que fizeram com a gente, que é nosso não, que Deus já levou, Jesus já levou, já perdoou. Mas nós queremos o nosso passado. Por quê? Vamos orar? Queria que o pastor orasse. Obrigado, Albert. Bom dia, meus amados. Alguns radicais chegam a dizer que, por causa do que Cristo fez e por causa do que Cristo é, não era para existir na igreja nem ministério de restauração, nem ministério para casais, nem culto de libertação. Alguns radicais chegam a dizer isso. Nós não somos radicais nesse nível. Mas nós temos que dar crédito àquilo que Jesus fez e é em nossas vidas. Senão nós vamos continuar presos no governo daquilo que fizeram a nós, ou daquilo às vezes que nós gostaríamos que fosse, que fizessem a nós, ou até daquilo que nós gostaríamos de termos feito no passado, que não fizemos, que hoje traz uma consequência. Eu quero orar nessa manhã por pessoas que se encontram nessa condição, presas a alguém, presas a algum acontecimento, presas a algo que fizeram a ela. Se você, essa pessoa, que você viesse para cá, observando o distanciamento, eu queria que o Bruno já encerrasse a transmissão, por favor. Eu quero orar por você nesta manhã.